A melhor habilidade que você pode construir para o teu bem, para o bem do teu negócio, é a habilidade de manter uma receita recorrente. Eu estou no mercado há 7 anos. São 7 anos desde que eu fiz a minha primeira venda como afiliado no mercado digital. E todas as vezes em que eu fugi disso, de ter uma receita recorrente, eu me vi meio perdido. É como se fosse uma azeitona na boca de um banguelo. Você já ouviu esse ditado, né? Eu estava meio perdido, assim, cara, o que que eu faço? Agora, por outro lado, todas as vezes em que eu consegui manter uma receita recorrente, fechar contratos que me dessem receitas recorrentes por 6, 12 meses, eu consegui ter mais paz para entregar aqueles contratos e, consequentemente, entregar melhor. Então, curiosamente, foi onde nós fizemos, quando eu falo nós, eu estou falando, me referindo a eu do presente e ao meu eu do passado. Mas foi quando eu fiz documentários, foi quando eu fiz grandes lançamentos, quando eu fiz os maiores lançamentos, quando eu tinha contratos que me pagavam fixo todo mês. Então tinha paz para entregar, entregava com maior qualidade. Eu sabia que aquele contrato, aquele Pix ia cair no mês seguinte. Isso me deixava, de certo modo, tranquilo, financeiramente falando, porque eu tinha as minhas contas estabilizadas. Então, ao longo dos 7 anos, claro, eu desenvolvi várias habilidades, habilidade de falar com a câmera, habilidade de fazer, estratégia de venda, habilidade de direcionar outros negócios, habilidade de construir negócios. Mas se eu fosse elencar uma habilidade, a habilidade que todo empreendedor digital deveria ter é a sua capacidade de gerar receita recorrentemente. Então, preciso te mostrar, se você não conhece, ou lembrar, se você já conhece, de uma planilha financeira, acho que uma das mais importantes de toda empresa. A básica, mas que quase ninguém tem. Demonstrativo do resultado de exercício. O que que é isso? DRE, talvez você conheça pelo acrônimo. A DRE, ela é uma planilha que mostra ali, eh, basicamente falando, o que entra e o que sai, tá? A primeira linha da DRE é a receita bruta, ou seja, tudo que entrou. A segunda linha de uma DRE, de uma empresa, é a receita recorrente mensal, ou MRR. Então, você percebe que abaixo da receita bruta, ou seja, de tudo que entra, o, o primeiro ponto é receita recorrente mensal. É quanto que entrou naquele mês que estava previsto para entrar e entrou. E abaixo dessa linha tem o novo MRR, ou seja, a quantidade de contratos que eu coloquei para dentro que vai me gerar mais receita recorrente mensal no mês seguinte. E abaixo são as vendas avulsas. Então, você percebe que quando a gente está falando de construir empresa, construir negócio aqui no digital, você ter uma DRE é primário, assim, é básico, você precisa ter. Tudo bem. Mas a segunda linha de uma DRE é a receita recorrente que você coloca todo mês, que entra para você todo mês. Se você não constrói essa habilidade de ter uma receita recorrente todos os meses, todos os meses, todos os meses, você sempre vai viver avulso no mundo, feito azeitona na boca de banguelo. Você não sabe quantos reais vai entrar na tua empresa no mês que vem, e isso, pro empresário pro empresário que já não tem a segurança do CLT ou do PJ contratado, pro empresário, pro prestador de serviço, liberal, profissional liberal, isso é um grande peso. Você não sabe, você não tem ideia, você não sabe como fazer isso. Como você mantém uma receita recorrente mensal todos os meses. E aqui eu quero te falar algumas formas. Aliás, alguns caminhos que vão te levar a uma receita recorrente mensal todos os meses. Eu tô coçando meu nariz pra caramba porque tá coçando, né? Então, vocês não achem ruim não. Mas vamos lá. Primeiro, você como cara do negócio, você precisa estar sempre trazendo possíveis clientes, certo? Você precisa trazer, atrair possíveis clientes. Esse é um ponto. Como que você faz isso? Primeiro, por produção de conteúdo. A produção de conteúdo, ela te leva a mais lugares. Segundo, se você é um prestador de serviço, prospectando ativamente. Tá? Terceiro, por indicação. Se você mantém um fluxo de indicação constante, o tempo inteiro vai chegar pessoas ali no teu negócio. Quarto,
Tráfego pago. Você tem uma página de vendas, você tem um produto, você vende esse produto ou o seu serviço, você joga para a página de vendas, faz criativo, sobe tráfego, é uma coisa mais complexa, mas funciona. De certo modo, você tem uma previsibilidade porque você tem números, e se você sabe analisar esses números, você sabe corrigi-los quando eles não vão bem. Dentro desses pontos, nós temos aí a prospecção ativa. Quando a gente está falando de produção de conteúdo, a gente está falando do seu rosto exposto para mais pessoas. Isso depende de alguns fatores. Eu preciso ser sincero com você. Não é só produzir conteúdo. Isso depende que o algoritmo entregue. Isso depende se você tem dinheiro ou não para turbinar. Isso depende se você fez um bom criativo. Se você fala muito bem para a câmera ou não. Então são muitas variáveis. Quando a gente está falando de tráfego pago, é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque eu preciso de um anúncio. Primeiro, eu preciso de uma ideia central. Depois eu preciso quebrar isso numa promessa. Depois eu quebro isso em anúncios que possuem a mesma característica da promessa principal e da ideia central. Depois eu quebro isso em páginas, seja uma página de captura, se você for fazer um lançamento, seja ou se você for rodar tráfego para essa página para capturar leads, para o teu comercial agir, seja você um prestador de serviço, uma agência, enfim. Perceba que no tráfego pago no conteúdo existem muitas variáveis que são controláveis, mas que você precisa de mais robustez para saber controlar. O tráfego pago, sobretudo. O conteúdo, não tanto, mas o tráfego pago. Agora, a indicação, não. A indicação, eu preciso montar um fluxo de indicação constante para os clientes que eu já tenho e bonificá-los por isso. Perfeito? Maravilha. Isso não é tão difícil de fazer, é mais simples. E por último, a prospecção ativa. A prospecção ativa é como se fosse um concurso. Quem já fez concurso sabe que já ouvi, com certeza já ouviu essa frase. A frase é: o gabarito já está dado. Então, se você parar para pensar, a prova de um concurso, ela já tem um gabarito dela. É o edital. É tudo aquilo que está no edital para você estudar. A prospecção ativa é mais ou menos assim também. Por quê? Porque você tem um produto, um serviço para oferecer. Você tem um cliente ideal para atingir. E essa ponte não vai depender de conteúdo, não vai depender de tráfego pago, só se você quiser. Ela vai depender do quê? De você. Da sua habilidade de ir lá na pessoa e falar assim: oi, meu filho, eu tenho uma coisa para te oferecer, você tem um problema aí. Vamos conversar? E fazer essa ponte. Porque o teu cliente, ele já existe. O cliente que você quer para tua agência, o paciente que você quer para o teu consultório, ele já existe. O que que você precisa fazer numa prospecção ativa? A ponte. Entrar em contato com essa pessoa. Isso vai, e aí a gente volta para o começo do vídeo, te fazer ter uma receita recorrente mensal. E é por isso que eu criei, foi por isso que eu criei a Masterclass Prospecção de Receita Recorrente. Porque a habilidade mais impressionante que você pode construir na face da Terra é manter uma receita recorrente no teu negócio entrando. É assim, é colossal se você souber fazer isso. É colossal. Imagina, você todos os meses tem 5, 10, 15, 20 mil entrando, não sei qual que é o nível da tua empresa. Todos os meses. E na hora de renovar, você tem isso muito claro, você renova. Claro que uma parte não vai renovar, mas a outra renova. E perceba que quando você coloca 5 mil para dentro, no mês que vem é 5 mil. Se você parar de prospectar, porque a ideia é que você continue prospectando e coloque um novo MRR. Ou seja, a nova receita recorrente mensal. E aí, se você fecha mais um contrato de 3 mil, por exemplo, já não são 5, são 8. E é uma bola de neve que vai se acumulando. Se você não parar, a bola de neve vai bum, 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 acumulando. A habilidade de um prestador de serviço no digital não é a melhor habilidade que você pode construir. Não é entregar o melhor produto do mundo. Claro que isso funciona e é bom. Sei lá, construir o melhor, maior funil das Américas. Não é. Sei lá, entregar bônus e bônus e bônus. Cuidar da jornada do cliente. O que quer que seja que você pense. Melhor habilidade que você pode construir para o teu negócio
que vai te dar paz, previsibilidade, tranquilidade para trabalhar, a cabeça no lugar, sentar para trabalhar na hora de 9 horas, 9h30. É saber construir a receita recorrente mensal. Isso você vai aprender na Masterclass Prospecção de Receita Recorrente no dia 3 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas. Se você quer aprender a fazer tudo isso que eu te falei, ter paz no teu negócio, previsibilidade, se você ainda luta contra essa previsibilidade de faturamento, a Masterclass é para você. Você vai tocar no link abaixo, vai fazer sua inscrição e eu te espero lá.